Primeiramente, eu chamo o representante do NEDA, o acadêmico do 4º ano de Direito Noturno, Jefferson Fernando Serros. Gostaria de chamar agora o professor coordenador do NEDA, Núcleo de Estudo de Direito Alternativo, professor Dr. Antônio Alberto Machado. Gostaria também de chamar a chefe do Conselho de Curso de Direito da Unesp, professora doutora Elizabeth Manilha. Chamo também Dr. Carlos Roberto Faleiro Diniz, advogado militante em Franca e conselheiro seccional da OAB de São Paulo. O professor Dr. Reis, diretor da faculdade, não poderá estar presente essa noite e ele mandou uma carta de justificativa. Senhores organizadores, lamento não estar presente na abertura oficial do 3º Simpósio de Direito Alternativo realizado pelo NEDA, Núcleo de Estudos de Direito Alternativo dos Campos de Franca da Unesp. Compromissos relacionados a tratamento de saúde obrigam-me a estar em outra cidade nesta tarde para a realização de exames médicos. Nos próximos dias estarei acompanhando a realização do evento. Nesta oportunidade, cumprimento os organizadores, os convidados e os participantes, certo de que estarão obtendo melhor proveito na discussão de temas importantes da aplicação do direito da atualidade. Luiz Antônio Soares Reis, diretor da Unesp Franca. Gostaria também de chamar o palestrante dessa noite, juiz de Direito da Comarca de Tubarão, Santa Catarina, professor da Universidade Extremo Sul Catarinense, autor do livro Introdução ao Direito Alternativo Brasileiro e entre muitos outros, que vai falar hoje sobre a busca do justo no caso concreto e a realidade socioeconômica brasileira, Dr. Lédio Rosa de Andrade. Gostaria agora que o acadêmico Jefferson pronunciasse algumas palavras sobre o NEDA e logo em seguida a professora desse a abertura oficial ao evento. Boa noite a todos. Eu agradeço em nome do NEDA a presença de todos vocês e espero que esses 3 dias nós possamos aprender muitas coisas juntos e compartilhar várias experiências nesse simpósio. Eu gostaria neste breve momento de compartilhar com vocês algo que nós podemos chamar assim de o direito de sonhar. O direito de sonhar com o outro direito e com a outra sociedade. Não o sonho entendido como algo irreal, uma mera ficção, mas o sonho no sentido de busca, de procura. Um sonho que vai se concretizando a partir de nossa luta coletiva, de nosso engajamento, de nosso compromisso com determinada causa. Um sonho que às vezes caminha por estradas esburacadas, sinuosas, perigosas, que traz em seu bojo muita dor, muito suor, muito sangue e muitas lágrimas. Mas que uma vez sonhado e exercitado, não tem como ser esquecido ou posto de lado. Para demonstrar um pouco melhor o que eu acabo de dizer, gostaria de utilizar aqui 2 figuras para ilustrar essa possibilidade de concretização desse direito de sonhar.
Não falarei, portanto, brevemente sobre o MEDA e sobre o terceiro simpósio de direito alternativo. O MEDA é um grupo que existe desde 1997, ele congrega alunos da nossa faculdade e coordenado pelo professor Antônio Alberto Machado. Durante as nossas reuniões e trabalhos, não fica só nas reuniões, mas também buscamos a parte de pesquisa, atividades junto à comunidade, nós buscamos entender, discutir e vislumbrar possibilidades para uma outra concepção e aplicação do direito. Um outro direito que esteja na base material de nossa sociedade, que seja dinâmico, dialético, plural, multifacetado, quer seja permeado e influenciado pelas determinantes sociais, econômicas, políticas, culturais, psicológicas e outras. Um direito que lute pela efetivação de uma sociedade mais justa, mais humana, mais includente, mais participativa, enfim, radicalmente democrática. Um direito que se posicione e se identifique com o lado marginalizado, o lado explorado, historicamente excluído de nossa sociedade, mantendo sempre ao lado dos movimentos sociais e das autênticas manifestações populares. Trabalhamos com o direito alternativo, que, contrariando o que muitas pessoas tendem a dizer e gostam de afirmar, não é a rejeição pura e simples da lei. Não é um movimento de juristas, vamos dizer assim, contra a lei, nem de magistrados sem limites, livres para julgar segundo o seu próprio arbítrio ou seu senso de justiça, critérios próprios. Entendemos o direito alternativo como um movimento político-jurídico e prático-teórico, que propõe uma ruptura com o modelo de direito liberal positivista, estruturador de todo o direito burguês, uma ruptura com aquele modelo que identifica apenas o direito com a norma, com a lei, pregando uma postura dogmática e equidistante dos conflitos sociais. Aquele modelo que utiliza o direito como instrumento de controle social e conservação do status quo. O direito alternativo procura demonstrar e denunciar a dominação que é imposta por esse modelo tradicional de direito, que é em si reprodutor dos interesses de uma classe socioeconômica e politicamente dominante. Uma elite que, ao estabelecer a norma, consolida previamente os interesses dessa norma. O movimento propõe ainda uma ruptura com o mito da neutralidade, ao dizer que ela não existe. A aplicação do direito ela é sempre comprometida, quer com a conservação, quer com a transformação social. Dizemos, portanto, que o direito não é uma ciência pura, não é um método racional, ele não tem uma objetividade jurídica, ele não é universal nem imutável. Ele não é capaz de garantir essa tão propalada segurança jurídica, a neutralidade, como eu falei. Não existe uma única resposta, um único ponto de vista, nem a certeza absoluta. Entendemos ainda que toda e qualquer reflexão sobre o direito, que não leve em conta a realidade socioeconômica na qual ele está, onde ele vai ser aplicado, o país onde ele vai ser aplicado, será apenas uma mera ficção ou exercício intelectual sobre a realidade, como bem diz o Dr. Lédio Rosa de Andrade no livro Introdução ao Direito Alternativo Brasileiro. E partindo para a nossa realidade socioeconômica, identificamos também e criticamos esse sistema no qual nós estamos inseridos, o sistema capitalista, que está colocado numa sociedade dividida em classes, onde uma nega a outra, onde existe a exploração do homem pelo homem, uma sociedade de consumo, onde para sermos precisamos ter, onde milhões veem negados direitos básicos e a própria condição humana, sendo historicamente excluídos, marginalizados e oprimidos. Aqui nesse ponto eu introduzo o terceiro simpósio de direito alternativo, que vem afirmar não a transformação única e exclusivamente pelo direito, mas que procura demonstrar que o direito é sim um espaço de luta que não podemos deixar de considerar, indagando sempre qual o nosso papel e nossa responsabilidade perante esse estado de coisas, perante a imensa desigualdade concreta e material que nós vivenciamos nesse país, perante as inúmeras injustiças que são praticadas cotidianamente, sempre atingindo o pobre,
o negro, a mulher, os gays e lésbicas, os índios, os portadores de necessidades especiais, as crianças e os adolescentes. O NEDA e o terceiro simpósio de direito alternativo, eles não nasceram prontos e não nasceram hoje. Eles são a consequência de uma longa caminhada, de um árduo trabalho efetuado por pessoas, moças, rapazes, homens e mulheres, que a partir daquele sonho que eu disse no começo, decidiram construir algo juntos, que tiveram a ousadia de ousar, ao afirmar desde aqueles nossos primeiros dias dessa caminhada, até esses 3 dias de evento, e quiçá quanto tempo ainda falta nós temos aqui nessa existência, que um outro direito é possível, tanto em nível teórico quanto em nível prático. E foi isso que nós procuramos abordar nesses 3 dias, em todas as palestras, procurando sempre realçar essa união indissolúvel entre a teoria e a prática. Não visamos doutrinar ninguém nesses 3 dias, mas gostaríamos de afirmar que não dá mais para fingir que somos neutros, que o problema não é nosso, que não temos nada a ver com isso. Queremos bater que é uma questão de opção, sempre frisando que o direito é para transformar e não para oprimir. E depois dessas reflexões, precisamos sempre indagar de qual lado estamos. De nossa parte, posso dizer sem dúvida alguma que estaremos sempre do lado que apanha, que sofre, que chora, que luta, mas que nunca vai desistir de dizer, de gritar, e se for preciso berrar, que um outro direito é possível. E diante da situação complexa e totalmente injusta e desigual que nós enfrentamos atualmente, não é só possível, mas cada dia mais necessário. Muito obrigado. Passa a palavra agora a professora Elizabeth Manilha para dar início à solenidade de abertura. Boa noite a todos. Eu gostaria, nesse momento, de inicialmente cumprimentar a mesa, o Dr. Carlos Faleiro Diniz, nosso amigo, companheiro de todos os eventos aqui na Unesp, representando a OAB de Franca. Muito obrigado pela sua presença. Dr. Antônio Alberto Machado, digníssimo professor, coordenador do NEDA, meu muito obrigada por todos os ensinamentos, pelo todo o trabalho que vem realizando ao longo desses anos. Recebo aqui de coração, em nome do Conselho de Curso da Unesp, da faculdade como um todo, o nosso grande abraço e o nosso obrigada pelo seu trabalho. Nosso conferencista da noite, o Dr. Lédio Rosa de Andrade, eu desejo já de pronto uma excelente conferência, parabenizo pelo seu trabalho, por todas as obras que nos introduzem ao direito alternativo, a essa maneira de se pensar um direito diferente, um direito novo. Muito obrigada por estar aqui conosco e dizendo já também que a ele foi feito um convite de parte dos nossos alunos, o que nos orgulha muito esta relação dos nossos discentes com os palestristas de todo o evento que virão aqui nessa semana. Aos membros do NEDA, em especial a todos aqui da mesa e aos que compõem o NEDA como um todo, meus sinceros agradecimentos. Vocês são o orgulho dessa escola, vocês formam a consciência crítica desse país e a esperança de um mundo novo. Muito obrigado a vocês que enobrecem e engrandecem a nossa escola. Em nome do diretor, que não está aqui presente, em nome do Conselho de Curso, eu desejo a todos um evento esplêndido e declaro abertos os trabalhos. Muito obrigada. As perguntas poderão ser encaminhadas à mesa por escrito. As orais também. Passa a palavra agora ao palestrante.
para falar aqui mesmo e iniciar agradecendo profundamente o convite que me foi feito de vir aqui a Franca. Não conhecia essa região do país, salvo de passagem de avião para algum outro lugar, e fiquei encantado. Achei uma cidade maravilhosa, um povo efetivamente interessante. As poucas conversas que tive com os estudantes até agora já foram suficientes para demonstrar que hoje nós poderíamos ter aqui uma boa relação, um bom debate. Acima de tudo, eu pretendo trocar ideias com vocês e vim muito contente, e a minha primeira intervenção não poderia deixar de ser de agradecer ao NEDA, o Núcleo de Estudos de Direito Alternativo, não somente pelo convite, mas pela própria existência do núcleo deste, né? E hoje nós vivemos num mundo, nosso planeta Terra, que tem em torno de 6 bilhões de pessoas. Hoje o planeta Terra ultrapassou a 6 bilhões de pessoas. E nós, seres humanos, nesta fase histórica que estamos, conseguimos organizar a sociedade mundial ao nível de fazer com que de 6 bilhões, 4 bilhões passem fome todo dia. Se alguma coisa está errada, nós, seres humanos, temos essa capacidade de analisar os nossos próprios erros e tentar, a partir deles, construir algo melhor. E quando se fala de direito alternativo, quando se fala de um outro direito, está se falando disso. Está se falando de pessoas que estão de acordo, que concordam com um sistema de organização social que permite tamanho nível de miséria, de sofrimento, de violência, e ao mesmo tempo de pessoas que não estão de acordo com esse tipo de estruturação social, de organização social, e buscam formas de fazer com que o mundo não seja assim, porque não precisa que seja assim. Para vocês terem uma ideia, hoje o nosso mesmo planeta possui um excedente de alimentos, ou seja, a produção agrícola de grãos e de todo tipo de alimento que o planeta Terra produz ultrapassa 10% as necessidades de alimentação da população de 6 bilhões de pessoas. Então, por quê? Se nós temos uma produção de alimentos superior às necessidades, por que existe tanta miséria, tanta desgraça no mundo? Bom, porque a organização, a distribuição desses alimentos não está sendo feita de uma forma equânime. É uma resposta absolutamente simplista, obviamente, a um problema muito complexo. E é sobre isso que o direito alternativo fala. Ou seja, nós somos pessoas que não estamos contentes com a forma que a sociedade está organizada. E digo para vocês que a grande maioria dos membros do direito alternativo, se fosse pensar em si próprio, não teria muito o que reclamar. Porque a grande maioria são pessoas incluídas no mundo econômico, no mundo social, são pessoas que não passam privações diárias. Eu sou juiz de direito, professor é promotor e professor, temos 2 salários, podemos viver muito bem com esse salário, se não tivermos pretensões de riqueza, obviamente. Mas, apesar de nós termos uma estrutura pessoal que nos permitiria viver relativamente bem, eu acho que nós temos algo em comum, que é uma sensibilidade muito grande contra a injustiça. Nós não conseguimos viver bem olhando a metros à frente e vermos muitas injustiças. A injustiça alheia nos traz sofrimento, e ao nos trazer sofrimento faz com que nós pensamos, trabalhemos formas de uma outra sociedade. E é disso que eu venho falar aqui hoje para vocês. Porque o tema que me deram para falar, eu gostei muito desse tema, que diz a busca do justo no caso concreto e a realidade socioeconômica brasileira. E eu gostei muito porque o título
ele, de certa forma, se exclui. Ele é contraditório, é um paradoxo. É impossível você falar de justiça no caso concreto se no mesmo momento você for analisar a sociedade socioeconômica brasileira. E, de outra parte, se você inverter e for estudar a sociedade socioeconômica brasileira, é impossível você pensar em justiça no caso concreto. Então eu gostei do tema porque vai permitir, inclusive vai permitir, nós rapidamente discutirmos um problema epistemológico do próprio direito alternativo. É que muitos membros do movimento, num afã, numa tristeza, naquele afã de melhorar de uma vez por toda a sociedade, comete um equívoco de achar que a solução para os graves problemas sociais é permitir ao magistrado, ao jurista como um todo, sobrepor o justo sobre a lei. E, sob o ponto de vista romântico, cai bem essa palavra. Dizer, não, eu como juiz irei aplicar o justo e botarei de lado a lei. Sob o ponto de vista romântico é muito bonito, só que se esquece de um detalhe: quem e sobre quais parâmetros se conceitua o justo? O justo, a ideia de justiça não é uma ideia absoluta. O que é justo para o latifundiário não é justo para o sem terra. O que é justo para o milionário não é justo para quem não tem emprego. O que é justo para quem tem muita propriedade não é justo para quem não tem propriedade nenhuma. Então a concepção de justiça, se não for discutida, detalhada, materializada, é uma arma poderosa da ditadura. Nenhum ditador do mundo até hoje disse assim: eu sou ditador porque eu sou ditador, adoro a ditadura, adoro mandar e para mim os outros não importam. Nenhum ditador disse isso, nem Hitler disse isso, nem Stalin disse isso. Todos dizem que são ditadores em nome de uma causa nobre e em nome de uma determinada justiça. Sempre. Os nossos ditadores militares tinham um monte de argumentos em prol da democracia, do perigo comunista e de uma determinada concepção de justiça. E isso é um tema fundamental. Até que ponto essa ideia romântica de justiça, se nós cairmos nela sem advertência de materializar esse conceito, não faria com que nós mesmos, que queremos um mundo melhor, acabássemos de ser mais um inocente útil na mão de quem quer o mundo exatamente como ele está. Então é sobre isso que, como magistrado, eu tenho quase 20 anos de magistratura e lido com essa ideia do caso concreto diariamente, como qualquer pessoa que está no dia a dia do meio de Florença, que eu gostaria de discutir com vocês até que ponto é possível se pensar o justo no caso concreto. E nós temos duas formas de abordar esse tema. Duas formas, eu vou tentar rapidamente falar sobre elas e peço para a coordenadora que, quando eu chegar mais ou menos perto de uns 40 minutos da minha vida, que eu quero deixar muito tempo no debate, quero falar menos. Mas uma concepção histórico-filosófica pode nos demonstrar as dificuldades da ideia do justo no caso concreto, e uma concepção sociológica também pode nos mostrar as dificuldades da ideia de um justo no caso concreto. Sob o ponto de vista histórico-filosófico, eu vou usar como padrão, não como cópia, mas como padrão do pensamento, um pensador, um filósofo espanhol que se chama Juan Ramón Capella, que eu tive o imenso prazer de tê-lo como orientador da minha tese de doutorado, e o livro eu traduzi por puro prazer, está disponível já aqui no Brasil. E sob o ponto de vista sociológico, eu vou fazer uma análise, também não como cópia, mas apenas como base, nos estudos do professor Boaventura de Sousa Santos, que é hoje, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mundiais mais importantes daqueles que lutam para uma nova sociedade. E a ideia do justo, que tem que ser uma ideia discutida previamente,
Se nós formos vê-la sob o ponto de vista histórico-filosófico, nós vamos retroceder à filosofia grega clássica. E sobre a concepção de justo existem, e eu vou ter que ser simplista, não posso abordar esses temas filosóficos com a devida profundidade, pelo tempo, obviamente, mas existem duas concepções básicas sobre a ideia de justo. Uma concepção essencialista e uma concepção convencionalista. Então, o que os essencialistas dizem? E os grandes teóricos do essencialismo, os criadores do essencialismo, foram os filósofos gregos clássicos, né? Aristóteles, Platão e Sócrates. Eles acreditam na possibilidade de haver uma justiça na essência de nós, seres humanos. O Platão idealista, o Aristóteles materialista, mas ambos acreditam que há uma justiça acima de nós, seres humanos. Como se aqui nesse momento eu estou falando, vocês estão me olhando, acima de nós, sobre nós, independente de nós, houvesse uma justiça que pudesse, a partir desta localização incerta, dirimir e traçar as diferenças entre o que é certo e o que é errado. Por isso que se chama essencialismo. Eles acham que na essência de tudo, das coisas, do ser humano, dos seus atos, em essência existe uma concepção de justiça que transcende o próprio ser humano. Essa justiça essencialista, ela existiria antes da própria existência do ser humano, e se uma catástrofe qualquer fizer com nós o que foi feito com os dinossauros, ou seja, a extinção, essa justiça ainda continuaria. E já os convencionalistas, e os primeiros teóricos do convencionalismo foram os sofistas, eles diziam que tudo isso era bobagem, de que não existe justiça em essência coisa nenhuma. O que existe é a justiça convencionada. Ou seja, aqui nessa sala, se nós juntos convencionarmos que justiça é X, X será justiça. Agora, a qualquer momento nós podemos convencionar outra coisa e trocar a concepção de justiça de X para Y, para Z, ou para seja lá o que for. Ou seja, não há, segundo os convencionalistas, uma justiça absoluta, universal, acima das ações concretas dos seres humanos. Justo é aquilo que os seres humanos convencionam chamar de justo. Até porque, bem pouco tempo, era justo uma pessoa ser dona de outra, porque se convencionou, com um aporte teórico legitimador profundo, e a Igreja Católica foi uma campeã em legitimar a escravatura, porque dizia que o negro não tinha alma, portanto poderia ser escravizado, e com base nesse processo se conceituou historicamente durante mais de século que era justo gente de gente, ser dono de gente. E essa concepção de justiça perdurou até que a humanidade evoluiu e trocou isso por injusto. Hoje, se alguém for dono de alguém, é injusto. Na condição nossa, na nossa momento histórico, se convencionou que é injusto ser humano ser dono de ser humano. Mas se convencionou como justo ser humano ser dono de terra, por exemplo. Há 100 anos, ser humano poderia ser dono de ser humano. Hoje, ser humano pode ser dono de terra, mesmo que isso cause a morte, a fome de milhares de pessoas. Quem é que me garante que daqui a 100 anos, ou 200, ou 300, não será tão vergonhoso ser dono de terra como hoje é vergonhoso ser dono de gente? Como antigamente não era vergonhoso ser dono de gente. Então isso é a dialética da história, e é isso que os convencionalistas dizem. Isto é o conceito de justiça. E me parece, sob o meu ponto de vista, que os convencionalistas estão absolutamente certos. Até porque os essencialistas sempre conceituaram justiça ao seu benefício próprio. Eu nunca vi um essencialista, por exemplo, os defensores do direito natural, convencionar a justiça contra os seus próprios interesses. Então é fácil. Quando eu tenho o poder de dizer o que é a essência da justiça, e obviamente digo que a essência da justiça é aquilo que está exatamente de acordo com meus interesses, é muito bom ser essencialista. E nesta concepção,
eu vou dando já uma rápida evolução para não me atrasar, toda a ideia do direito como uma questão técnica, como algo sistêmico, universal, que é erga omnes, ou seja, que vale para todos, isso tudo foram criações do direito romano. O direito romano, ele pega, eu até gostaria de ter evoluído com vocês desde o Estado sem direito até o direito romano, mas aí nós iríamos alongar muito, depois nos debates, se tiver interesse, podemos tocar nisso, mas foi o direito romano que teve uma concepção absolutamente privada, que criou as bases do direito técnico. E ali nós caímos, a partir dali, o que os espanhóis chamam de uma forma que me agrada muito, de uma trampa. Ou seja, nós caímos numa trapaça histórica e que estamos reproduzindo até hoje. O direito romano, ele criou a concepção técnica e a concepção e o conceito de direito de uma forma tão sutil em prol de determinadas concepções ideológicas que hoje nós deixamos escapar. Porque o que o direito romano fez assim, numa análise bastante profunda? Qual é a ideia de ter um direito para a concepção romana que se reproduz até hoje, até porque o Brasil é um país que tem um sistema germânico romano. Quer dizer, a ideia para os romanos, o conceito de direito passou a ser o conceito de tudo aquilo que pode ser apropriado. Ou seja, se esse copo pode ser apropriado, ou seja, alguém pode ser dono dele, então isso é a concepção do direito. Este copo é meu. E se este copo é meu, eu posso beber, entre outras coisas. O que no fundo eu estou dizendo? Eu digo, eu tenho direito sobre esse copo. Esse copo é meu. Essa é a concepção de ter direito. Eu tenho direito sobre algo, porque eu posso me apropriar desse algo. Mas se nós formos analisar isso a fundo, aqui dentro da sala, quando eu digo que este copo é meu, o que no fundo eu estou dizendo? Que esse copo não é de todos vocês. Então o que o direito romano esconde? Ele esconde que na ideia de direito que eu tenho sobre esse copo, está escondido a ideia de obrigação de todos vocês em não mexer nesse copo. Então, no fundo, a ideia de eu ter um direito implica na ideia de que milhares de pessoas não têm direito sobre isso que é meu. E aí se formou uma sociedade sobre direitos. Então, é claro, se o Antônio Emílio de Moraes, que é proprietário de um patrimônio que ultrapassa 5 bilhões de dólares, ele tem direito sobre os 5 bilhões de dólares. O que significa? Que todos os 190 milhões de brasileiros têm dever de não mexer nos 5 bilhões de dólares dele. Como vocês têm o dever de não tocar neste copo que é meu. Então vejam como a ideia que todos nós romanticamente aderimos de ter o direito, de lutar pelo direito, se nós não tivermos a concepção de que o direito implica em inúmeros deveres correspondentes a ele, nós poderemos estar novamente sendo interlocutores úteis de quem quer que as coisas fiquem exatamente como está. Quer dizer, no fundo, a ideia de democracia é uma ideia de dever e não uma ideia de ter direito. É uma ideia de dever no sentido de que todos nós deveríamos, em vez de ter direito a algo que nós nos apropriamos como dono, deveríamos ter deveres para com a coletividade e para o bem de todos. Então essa inversão técnica foi muito bem apropriada pelo mundo iluminista, e o mundo iluminista que é, a partir dali que se criou a modernidade e os direitos que nós temos hoje, a estrutura do direito que nós temos hoje, essa ideia de modernidade, ele se apropria muito do direito romano e cria todas as estruturas jurídicas que vocês conhecem, aquilo que estão estudando na sala de aula no dia a dia. E a ideia de um direito num mundo racional, o que o iluminismo criou? A ideia do ser humano como portador de uma razão. Novamente vem aí a ideia de essência, né? A essência da justiça está na razão humana. Esta razão
humana permite que nós possamos construir uma sociedade racional, uma sociedade racional sem conflitos na própria sociedade. Esta sociedade racional tem condições de criar um mundo em que haja harmonia entre as pessoas, paz social e progresso. Tudo isso é o discurso iluminista do mundo que nós vivemos a partir do século XVIII, final do século XVIII, século XIX, século XX. E temos então, nesta sociedade racional, um problema para o mundo que nós vivemos, que são pequenos conflitos que perturbam essa harmonia geral da sociedade racional, que perturbam essa possibilidade de paz social e de progresso que a humanidade pode ter. Então, para dirimir esses pequenos conflitos, se cria exatamente uma estrutura organizada de tribunais. Essa estrutura de tribunais é uma estrutura que vai ter como seus membros pessoas técnicas, tanto que se acredita piamente que eu, nosso colega professor, que é promotor de justiça, somos técnicos, nós temos capacidade de julgar a vida alheia melhor do que o cidadão comum. Se pensa isso, como se não tivesse um monte de juiz, um monte de promotor alcoólatra, viciado em droga e outras coisas que eu não vou dizer agora, como se fosse assim. Então se cria essa concepção, e se monta um poder judiciário, não para discutir a sociedade como um todo, mas para dirimir os pequenos conflitos sociais, porque se esses técnicos, bem preparados, dentro de um sistema hierárquico organizado, dirimir os pequenos conflitos da sociedade, estarão mantendo a harmonia racional geral da sociedade moderna. E hoje, o que as nossas universidades fazem? Preparam, eu vou preparar, todos nós aqui dentro, como se vocês estão sendo preparados, para serem esses técnicos que irão entrar dentro de um determinado trabalho burocrático e que tem como função, filosófica e historicamente falando, dirimir pequenos conflitos que porventura possam ocorrer e possam abalar essa harmonia geral da sociedade. Então é por isso que vocês estudam. Nas faculdades se cresce uma árvore, se o fruto cai aqui ou lá, quem que é o dono do fruto, se é tício ou não sei quem, aquelas centenas de nomes. Se discute essas coisinhas, N artigos, se discute o intercâmbio de mercadoria, e poucos artigos que discutem, por exemplo, a fome. Eu vou fazer uma pergunta para vocês, principalmente para os alunos mais já estão nas últimas fases e vale para os professores também. Digamos assim, vocês pensem para me responder. Imagine que vocês já estão formados, coisa boa, né? Lá num escritório com ar-condicionado, telefone, secretária bonita, tudo direitinho, e entra uma pessoa para fazer uma consulta. Vamos pensar nisso, imagine, né? Pense cada um em si próprio. E essa pessoa chega lá e pergunta assim: doutor, doutora, eu sou um cidadão brasileiro, estou desempregado, percorri todos os escritórios que trabalham com empregos, não tem trabalho, e vocês sabem que no Brasil nós estamos com um índice de desemprego acima de 15%. E ele diz mais, ele diz assim: eu tive uns 15 filhos, 3 morreram de fome, e o meu 4º filho estava morrendo de fome. E eu vi dizer, diz ainda o cliente de vocês, que desde o tempo da modernidade, de John Locke, Rousseau e outros filósofos, a vida é o patrimônio filosófico mais importante da humanidade. Afinal, para vocês, tem algum bem jurídico mais importante que a vida? Vocês acham que tem algo mais importante que a vida de vocês? Ou a vida das pessoas que vocês gostam? A vida é o patrimônio maior que nós temos. Depois a liberdade, e pela concepção liberal, filosófica, a propriedade. São um tripé, né?
da filosofia liberal: a vida, a propriedade, a liberdade, a propriedade. E o cliente, que descobriu isso, não sabe como, que é analfabeto, ele diz assim: eu queria, já que a vida é o bem jurídico mais importante desse país, que o doutor ou a doutora me entre com uma ação na justiça para que o meu quinto filho não morra de fome. Qual é a ação que vocês poderiam entrar na justiça, que tem a função de fazer a justiça, para que o quinto filho desse cidadão brasileiro não morra de fome como os 4 anteriores? Qual a ação judicial que vocês pediriam ao juiz para fazer justiça no caso concreto? Qual ação? Vocês vão aprender? Vão rodar na prova do OAB? Não tem. Simplesmente não tem. E nem se pergunta isso em prova do OAB, da magistratura, do Ministério Público. Agora, se esse cidadão sai do escritório de vocês e minutos depois entra um outro cidadão e diz assim: olha, doutor ou doutora, eu tenho uma fazenda mais ou menos do tamanho da Nicarágua, que tem uma no Mato Grosso, que é 2 vezes, né, um país, né? Uma pessoa é dona de uma fazenda no Brasil que é 2 vezes um país, e diz assim, com um papel como esse: ó, e aqui prova que eu sou dono dessa fazenda. E tem, eu nunca vi toda a fazenda, que é tão grande, não consigo, mas eu sei que lá no cantinho dela tem uma meia dúzia de gente que entraram lá contrariando esse meu papel, que diz que eu sou o legítimo proprietário. Inclusive parece que esse bandido que saiu daí antes de mim estava lá também. E eu quero que você entre com ação para tirar essa gente de lá. Qual é a ação que ele poderia entrar? Tem? No mínimo 2, que é a integração de posse ou a reivindicatória com pedido de tutela antecipada. Bom, isso são casos concretos que já começam a dificultar a concepção de justo no caso concreto. Me permite a redundância do concreto, mas isso é concreto. E isso tudo é uma concepção vinda desta ideia do mundo moderno iluminista, que é a fase histórica que nós vivemos hoje. Quer dizer, o mundo moderno, ele transforma a lide, ou seja, a relação processual entre autor e réu, como algo particular deles. Um truque ideológico que nós vivemos hoje é exatamente isso: é você despolitizar o processo judicial. Tanto que todos vocês têm certeza absoluta, já ouviram uma mentira deslavada, que todo o professor sabe que é mentira, mas diz que é aquele velho adágio de que quem não está nos altos não está no mundo. Vocês já não ouviram isso? Bom, isso é uma mentira, porque toda decisão judicial é feita